fundamentos, suas bases. E hoje a gente tem o grande prazer de trazer o Dr. Wagner Moriyama, que é pediatra, intensivista, com formação em medicina antroposófica, formado em 2006, para estar com vocês trazendo Andar, Falar, Pensar, os 3 primeiros anos da criança. Com vocês, Wagner. Olá, boa tarde a todos, sou o Wagner, muito obrigado pelo convite, doutora Heloísa, doutor Paulo, Luciana, e antes de mais nada, eu gostaria de agradecer algumas pessoas, a todos os meus mestres da CB8, que me ajudaram na minha formação como médico antroposófico, a todos os meus amigos também, em especial a 3 pessoas que eu estou aqui, foram grandes incentivadores. Uma, Dr. Marcos Cury de Castro, Marquissa. Foi graças a ele que ele me apresentou os fundamentos, os ensinamentos da medicina antroposófica. Outra pessoa que eu também tenho que agradecer muito, que é um grande amigo meu, um irmão, ele também me incentivou muito e me incentiva, Dr. Ronaldo Salomão Miguel, é o tesoureiro, né, da ABMA. E uma outra pessoa em especial, que infelizmente não está mais no nosso plano, e graças a ela, eu até brinco a encheção de saco dela, que eu estou fazendo algumas palestras, né? Levando a antroposofia ao mundo, que é Audrey Pellegrini, né? E antes de começar a palestra, eu sempre, como eu sou pediatra, eu acho que os 3 primeiros anos da criança, o Andar, Falar e Pensar, que é baseado nos textos escolhidos do Rudolf Steiner, para mim é como se fosse uma Bíblia, né? E toda vez que eu toco nesse assunto, sempre no meio antroposófico, e algumas palestras que a gente possa aprofundar mais, eu gosto de começar com essas palavras dele. Vou ler um pouquinho, porque eu estou um pouquinho nervoso, às vezes eu estou com medo de gaguejar, mas vamos lá. Da cabeça aos pés, sou a imagem de Deus. Do coração às mãos, sinto o sopro de Deus. Se falo com a boca, sigo a vontade de Deus. Quando Deus eu avisto em toda parte, em meu pai, minha mãe, nas pessoas queridas, no animal e na flor, na criança e na pedra, não sinto medo de nada. Só o amor a tudo que está ao redor. E, bom, vamos começar a bater um papinho. Essa conversa que eu vou ter com vocês, eu sempre converso com as mães na nossa primeira consulta, quando elas vêm ao meu consultório, né? E basicamente, é o que eu falo assim, olha, eu começo a explanação para essa mãe, para esse pai que vem trazer esse pequeno ser, que eu falo assim, que toda atitude de alma, em relação ao anímico espiritual dos pais adultos, se reflete em algo físico na criança. Toda atitude de alma, anímico espiritual, se reflete em algo físico na criança. Então, quando essa criança vem ao mundo, eu vou citar vários nomes dos meus professores, e são deles, essas palavras é direito deles, né, que eu aprendi, então, nada mais do que ser justo e fazer essa devolutiva. Uma pergunta que eu sempre faço para essa mãe, esse pai, e principalmente para a mãe, quando, né, nesse andar, falar e pensar que são os 3 primeiros anos da criança, a gente não começa lá no zero. O que é esse zero? Dr. Calix fala, se a gente for pensar de um ponto de vista de astrologia, que o mapa astral, na verdade, se a gente for fotografar o nosso mapa astral, seria 8 minutos antes da nossa fecundação, ou fica muito impossibilitado da gente saber isso. Mas uma perguntinha que eu sempre faço às mães, que eu aprendi com a doutora Rita Rami, é assim, eu pergunto para essa mãe, como você recebeu a notícia que estava grávida? E aí,
as respostas são as mais variáveis possíveis, né? Uma delas, a mais comum, eu estava planejando, eu queria muito esse filho, é de um jeito que essa criança vai se desenvolver. Mas se a mãe fala para mim, Wagner, eu não queria ter esse filho, eu quase abortei, mas tive coragem e levei a gravidez adiante. O pediatra, que tem conhecimento antroposófico, precisa estar atento que essa criança, em potencial, pode desenvolver algumas doenças, principalmente alérgicas lá no futuro. E aquela criança que veio para este seio da família como um filho do coração, um filho adotado. Eu também tenho que prestar atenção em algumas outras doenças lá no futuro, principalmente o nervosismo. E em vista disso, eu começo a explicar para essa mãe como vai ser esse desenvolvimento da criança, principalmente nos 3 primeiros anos, voltando à nossa primeira fase. Toda atitude de alma dos pais, adultos, se reflete em algo físico na criança. Então, o primeiro passo, no primeiro ano de vida, um dos movimentos, um dos aprendizados que essa criança tem, que é o mais evidente no ser humano, é o andar. Então, quando a criança nasce, né, é como se a gente for ver um parto normal, a cabeça sai primeiro, os ombros saem em seguida, o corpo e as pernas. É como esse desenvolvimento do andar vai se dar no primeiro ano de vida. E eu falo assim, no primeiro mês, a criança faz o quê? Ela fixa o olhar e faz o sorriso social, que é a primeira manifestação tipicamente humana. No segundo mês, ela firma o pescocinho. E no terceiro mês, ela está aqui na cintura escapular. E do segundo para o terceiro mês, eu aviso a mamãe, tome muito cuidado com o lugar muito alto, porque a criança está aqui, ela pode cair, causar um traumatismo crânioencefálico, muito importante. Então, tome cuidado com o lugar alto. Se está aqui, o desenvolvimento aqui, uma das coisas que a gente deve pensar é que a medicina, principalmente a pediatria voltada com conhecimento antroposófico, nós temos que sentir que assim é uma medicina preventiva. Porque se nós adiantarmos ou forçarmos algo no desenvolvimento da criança, ela pode ser que numa outra fase mais tardia venha a desenvolver alguns tipos de doença. Então, nós temos que dar, como o Steiner fala, o verdadeiro amor nesse processo do andar. Então, se eu estou aqui no pescoço para a cintura escapular, eu falo para essa mamãe, olha, nesse terceiro mês que você pode colocar um travesseiro, porque se você colocar um travesseiro antes, você diz para o seu filho que ele não é capaz por si só de firmar o pescoço. Do 4º para o 5º mês, eu começo a ficar um pouquinho mais sentado, mas ainda com apoio. Eu estou descendo. O sentido é crânio caudal. Lá para o 6º, 7º mês, eu começo a sentar. Antes com apoio e no 7º mês sem apoio. E no 8º mês começa o processo de engatinhar. E eu sempre falo para essa mãe, o seu filho ainda, ou sua filha, ainda tem uma consciência que tem uma sensação que tem uma vida intrauterina. No processo de engatinhar, ele está querendo conquistar esse espaço físico, ele começa a ter uma sensação que não tem mais esse útero, não está mais dentro desse útero. E, às vezes, eu alerto a mãe, às vezes essa criança não quer saber tanto de colo agora, ela quer saber mais desse chão. E no 10º mês, em média, a criança começa a ficar de pé, com apoio, e relativamente a 1 ano a andar. E nesse processo do andar, como eu disse anteriormente, o Rudolf Steiner fala que devemos dar o devido amor e não acelerar o processo de andar de uma forma indevida. Então, nós devemos abolir o quê? Um dos
malefícios, né, em relação até de uma forma ingênua que muitos pais usam, é o andador. Porque se eu der o andador para essa criança, eu digo a ela que ela não é capaz por si só de andar sozinha, né? E se eu dou esse verdadeiro amor e não faço a criança, aliás, se eu faço essa criança forçar a andar, eu estou desenvolvendo o quê? Lá na nossa primeira Saberes Antroposóficos, o Dr. Paulo falou sobre a trimembração. E nesse processo do andar, nesse processo do crânio caudal, como eu estivesse descendo, eu estou desenvolvendo o meu sistema metabólico de extremidades. E olha só que interessante, antes a criança é toda deitadinha, né? E ela vai começando a ficar verticalizada. O que nos difere do processo do ser humano em relação aos animais mamíferos é que nós nos colocamos numa posição ereta. Nessa posição ereta, onde a nossa coluna vertebral é perpendicular à terra, né, nós vencemos a gravidade. Então, de todo um organismo que estava encostado ao solo, eu começo o quê? A pontuar o pé no chão. 2 pezinhos. E nesse processo de colocar em equilíbrio, eu posso ir a todas as direções, por vontade própria. E quando nós aprendemos a andar, começa um outro processo que eu falar, que já eu falo. E quando a criança começa a falar, eu falo assim que nos 3 primeiros anos da criança, não sou eu, mas Rudolf Steiner fala, né? Que é o germe para toda a existência terrestre. Germe de brotar, germinar. E se a gente faz o adiantamento deste andar, eu estou desenvolvendo o meu sistema metabólico de extremidades. Então, se eu forço esse andar, não dou o verdadeiro amor para essa criança, como pediatra, eu sou um profissional de prevenção, eu posso fazer com que tardiamente essa criança desenvolva, essa criança na fase adulta, ou numa fase mais tardia da vida, doenças metabólicas, gota, artrite reumatoide, síndrome nefrótica, síndrome plurimetabólica e até diabetes. Então é importante nesse processo fazer com que essa criança ande sozinha. E como eu disse antes, se eu quero que essa criança ande sozinha e é um processo de germinar para toda a existência terrestre, nesse processo, quando a criança está dando os primeiros passos, eu digo para essa mãe, olha, ele vai cair, mas deixe ele levantar sozinho. Porque se toda vez que essa criança cai, e eu vou lá e levanto ele, cai, cai e levanta, se é o germe para toda a existência terrestre, a vida lá na frente vai fazer com que dê umas rasteiras numa fase de jovem ou adulto, e é esse que ficou. Toda hora que o pai levantava, fazer o quê? Ele vai esperar que alguém o levante. Não ele levantar sozinho. A gente começa a refletir alguma coisa sobre isso. Uma outra brincadeira que eu sempre falo, que hoje em dia as mães têm muito medo que as crianças se machuquem. As crianças que antigamente iam para o sítio, para as chácaras, e trepavam em árvores, né, e pulavam ao solo, uma forma de brincadeira, hoje elas não fazem mais, porque as mães têm medo que elas se machuquem. Mas também, se a gente for ver que lá na frente pode acontecer esse reflexo desse ato agora, o que acontece? Eu penso, uma sensação minha, que talvez hoje as relações afetivas sejam até um pouquinho mais frias por causa disso. Como assim, Wagner? Por exemplo, uma criança, ela sobe numa árvore, e tinha aquela brincadeira de subir na árvore e de se lançar, né? Às vezes o pai e a mãe pegavam. Mas se a criança subia numa árvore e se lançava ao solo e caía, se ela, aquela criança que realmente aprendeu a andar,
ela vai levantar, sacudir a poeira e sair andando. Diferente daquela criança que nem sobe. Ela vai cair e não vai saber se levantar. Por isso que talvez essa relação, as relações sejam um pouquinho frias, porque eu me lanço num relacionamento afetivo, ou de amizade até, mas eu posso me esborrachar, posso me dar mal, mas eu sacudo a poeira e saio andando. Bom, esse é o processo que eu queria falar do andar, né? Então, deixa essa criança, dê o verdadeiro amor. Meu filho, você vai andar sozinho. Não vamos atrapalhar essa criança. E cada criança tem um tempo de andar. Às vezes tem criança que começa a andar com 10, 11 meses. Tem criança que vai andar com 1 ano e 2, 1 ano e 4 meses. Mas cada ser humano é de um jeito. Então a gente tem que ter paciência e muito amor para essa criança nesse processo. Rudolf Steiner fala que agora nós vamos discorrer um pouquinho sobre o falar. Quando a criança começa a aprender a dar os primeiros passos, ela realmente está apta a falar. Nesse processo do falar, aonde se manifesta a primeira manifestação dessa fala? Eu digo lá, quando ela nasceu, ela deu o grito, né? Ela dá é a primeira manifestação dessa fala. Lá por segundo, terceiro mês, a criança começa o quê? A balbuciar. E esse balbucio, eu falo que é cosmopolita, não do planeta, mas é cósmica essa criança. É do cosmos essa criança. Então, se a gente pegar uma criança do Japão, do Brasil, da Rússia, da África, da China, dos Estados Unidos, e colocarem todas as crianças de 3 meses numa sala e tentar escutar esse balbucio, a gente não sabe de que país ela é. O balbucio ainda é cosmopolita. E conforme ela vai se desenvolvendo, mais ou menos no 10º mês, 11º mês, ela começa a fazer uma imitação sem sentido. Ela reage de uma forma sensata à palavra. É aquela bela coisa assim, bom, Joãozinho, faz tchau pro tio Wagner. Ele faz esse gesto. Manda um beijo pro tio Wagner. Ele reage, mas ainda ele não sabe direito. Por isso que eu falo, uma certa imitação sem sentido. Ele não entende muito bem isso. Perto de 1 ano e 3 meses a 18 meses, 1 ano e meio mais ou menos, a criança adquire em torno de 40 a 70 palavras monossilábicas. Mã, pã. Mã quer dizer o quê? Mamãe, mamá, mamadeira. E às vezes o mã, ele já associa a mamadeira com uma coisa branca, e às vezes ele aponta uma nuvem, que é branco, e fala mã, que é o leite, o branquinho do leite. Então, a criança tem essa associação. E já perto dos 2 anos, né, é como que eu até brinco no consultório que como o Aurélio chovesse na cabeça da criança. De 40 a 70 palavras monossilábicas, a criança está em torno de 400 a 700 palavras. E nessa fase, a criança começa a dar os nomes, os substantivos. E a criança aprende sozinha, né? E a gente nunca pode esquecer que nesses 3 primeiros anos, a criança está imitando o meio onde ela vive. Então, assim, nessa fase dos 2 anos, 400 a 700 palavras, ela começa a dar nomes, denominar. E começa até pelos substantivos e até por onomatopeia. Au-au é o cachorro, bubu é o carro, o mimi ou miau é o gatinho, mas a criança começa a dar nome. E a criança, nessa fase, como é que ela se sente? Muito conquistadora, é como uma alegria intensa que ela vive.
É até uma brincadeira que eu sempre faço, uma comparação, uma metáfora um pouquinho exacerbada. É como se eu pegasse o doutor Paulo, doutora Luciana, doutora Heloísa e jogassem lá no Japão, lá no meio do Japão. Então, no início, quando eu jogo esses 3 doutores lá, eles vão começar a reconhecer onde eles estão. Onde tem uma farmácia, onde tem uma estação de trem, onde é o ponto de ônibus. Numa outra fase, eles começam a ver aqueles ETs amarelos japoneses falando, e por imitação, eles vão compreendendo essa linguagem. É uma brincadeira que eu faço. Então, se nós formos ver o desenvolvimento, como eu falei, a criança no andar, deita todas as costinhas dela, para no final de um ano, os 2 pezinhos só no chão, uma coisa pontual, a linguagem lá atrás, quando ela gritou, quando ela começou a balbuciar, que na verdade é um ensaio do aparelho fonador para essa fase dos 2 anos, dos substantivos, né? O que acontece? Ela, perto naquela fase de monossilábica e o substantivo, ela começa a aprender o quê? A língua materna. Então, de uma coisa muito macrocósmica, do cosmos, do balbuciar, ela vai se pontuando e aprende a linguagem materna. E a fala já começa a amadurecer muito e se estende, não para por aí, óbvio, mas vai até os 3 anos, quando ela começa a relatar, a conversar. E nessa fase dos 2 até os 3 anos, mais ou menos, né, ela começa a fazer o substantivo, né, depois ela aprende o verbo de uma forma do raciocínio, da compreensão dessa criança, e depois vem o adjetivo. E a gente até trimembra essa fase que o substantivo está aqui na cabeça, o adjetivo, né, nessa região onde a gente tem simpatia, antipatia, a gente começa a dar qualidades e defeitos para as coisas, né? E o verbo, que é a ação, que é o metabólico, é a parte nossa volitiva. E nessa fase, Rudolf Steiner fala que os pais devem ser o quê? Verdadeiros. Porque se eu estava desenvolvimento, o sistema metabólico de extremidades, né, no primeiro ano, no andar, agora eu começo a desenvolver um pouquinho esse sistema rítmico meu, nesta região. Então, o Dr. Rudolf Steiner fala que nesta fase os pais têm que ser verdadeiros. E uma coisa que ele frisa muito no livro Andar, Falar e Pensar é usar a própria voz. Hoje em dia, nós temos o péssimo hábito de infantilizar a voz perto dessas crianças. E se a gente vê algum adulto que nós não conhecemos infantilizando a voz perto de nós, isso causa uma má impressão em nós e a gente acha até uma coisa falsa. A criança, no íntimo dela, ela quer que os pais sejam o quê? Verdadeiros. Então, fala para esse pai, fale com a sua voz. E outra coisa, é não imitar como a criança fala, até na fase do balbucio. Não imitar essa criança como ela balbucia. É observar. E não ficar imitando como a criança fala. Como às vezes eu exemplifico assim. Às vezes o seu filho, mamãe, pode chegar e falar, neneaba. A mãe desavisada vai falar, ah, você quer sua aba? Mamãe pega a sua aba. Mas a criança, no íntimo dela, quer dizer água. Nenê quer água. Só que a mãe fala aba e quem não entende é a criança. Então peço para os pais, fale de uma forma natural, sem correção, sem infantilizar a voz. E outro ponto que eu falo, que até exagera um pouquinho, é que tem pai e mãe que quer que seu filho faça MBA em Harvard, né? Então, se a criança fala errado, o pai ou a mãe ficam corrigindo, não, fala aba, fala água, 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 água. E isso também é uma forma errada
na linguagem dessa criança, porque se na fase, quando ela começa a conversar perto do 3º ano, causa uma certa ansiedade nessa criança de falar corretamente e antes do tempo, eu posso fazer com que essa criança desenvolva uma certa gagueira lá para frente. Mas vou frisar assim, o Rudolf Steiner fala, se na linguagem, no falar, eu tenho que ser verdadeiro, não infantilizando a voz, não ficar corrigindo de forma enfática e não imitando essa criança, eu evito que essa criança lá na frente tenha problemas digestivos. Então é muito importante isso. Então assim, recordando é que com mais ou menos 1 ano e 3 meses, 1 ano e 6 meses, a criança começa a dizer. E 2 anos ela começa a denominar, dar nomes. E 3 anos ela começa a conversar. Então, Rudolf Steiner fala, seja verdadeiro com seu filho. Lembre-se, é uma frase que eu sempre falo a todos. Toda atitude anímica e espiritual dos pais e adultos se reflete em algo físico na criança. Por isso que é tão importante a gente falar essas coisas tão, às vezes, desapercebidas no dia a dia, mas que isso vai se refletir numa fase mais tardia desse ser humano. E a pediatria é tão importante que eu vejo assim, que nós não somos pontuais. Nós não estamos vendo seu filho com 2 meses, 3 meses, 1 mês, 1 ano, 2 anos. Mas se isso vai refletir lá com 40, 50, 70 anos, nós somos responsáveis por isso, de orientar bem esses pais, né? Bom, depois, já numa terceira fase, agora, no 3º ano de vida, existe o pensar. E quando a criança começa a falar, aí sim ela está apta a pensar. E como é que manifesta esse pensar? Eu até brinco, antes disso, assim, a doutora Michaela Goppler, na Europa, talvez por uma influência não tanto solar que nós temos aqui nos países tropicais, principalmente no Brasil, ela até recomenda que as crianças aqui no Brasil usem um chapéuzinho para evitar essa influência solar tão intensa, para essa maturação não ser tão repentina e tão imatura. Talvez essa influência solar, ela faz com que essa fase dos 3 anos do pensar se manifeste um pouquinho mais cedo aqui, que eu venho notando. Talvez também seja um pouquinho dessa nossa tecnologia, uma influência tão neurosensorial, que a criança está entrando nessa fase do pensar, que eu vejo hoje em dia, por uma experiência própria, em torno de 2 anos e 4 meses, 2 anos e 6 meses, né? Na Europa, a gente sempre vive em torno dos 3 anos. E o que está acontecendo nessa fase? Nessa fase que eu falei antes, que ela começa a conversar, de um ponto de vista do corpo físico, existe uma maior maturação, muito mais rápida, da célula nervosa, dos neurônios. E se nós formos ver, a nossa individualidade só é manifestada, a nossa também, se eu for extrapolar um pouquinho, ampliar, a nossa espiritualidade só se manifesta se o nosso cérebro ele estiver íntegro, né? Vamos pegar um exemplinho, se de repente eu pegar assim, todas as crianças, né, que têm paralisia cerebral, a gente sabe que existe um espírito ali, mas ela não consegue se manifestar porque essa caixinha aqui, o neurônio, o cérebro, está lesionado, né? Então, assim, nessa fase começa a amadurecer, as sinapses começam numa velocidade muito grande nesse amadurecimento, e se a gente for ver, se aqui está amadurecendo muito rápido, se a gente for lembrar da nossa primeira memória, onde a criança começa a recordar, a lembrar, é nessa fase. Nossa primeira memória, e tem uma justificativa anatômica por causa desse cérebro estar amadurecendo muito mais rápido.
né? Bom, como nós estamos falando um pouquinho da antropologia, a gente vai fugir um pouquinho desse físico. Então, eu até brinco que até essa fase, 2 anos e 4 meses, 2 anos e 6 meses, eu falo para a mamãe, olha, é o paraíso do Éden em casa. Porque se você falar para o seu filho, para a sua filha, vamos comer, ela vai. Vamos tomar banho, ela vai. Se ela vamos brincar, ela vai. Agora, dos 2 anos e 4, 2 anos e 6 meses, mais ou menos em média, né? O que acontece? Existe uma palavrinha que a criança começa a falar e nenhum pai e nenhuma mãe ensinam para essa criança, em nenhum país do mundo, que é a palavrinha eu. E quando eu falo eu, o que estava acontecendo antes? A criança não falava eu, a criança falava o nominho dela de uma forma arcaica, ou até um pouquinho carinhosa, ou sempre na terceira pessoa. E o que é isso? Dos 2 anos até os 2 anos e 4, 2 anos e 6 meses, até antes da criança falar o eu, ela pensa que ela, vamos supor uma família de 3, ela, papai e mamãe são a mesma coisa. Então, se eu sou a mesma coisa, eu sou simpática. Por isso que eu faço tudo o que o papai e minha mamãe me pedem para fazer, ou faço junto com eles. Mas, quando eu descubro a palavrinha eu, quando eu começo a falar o eu, é a primeira manifestação da minha individualidade. E aí, eu tenho que mostrar para o mundo que eu sou diferente do papai e da mamãe. E aí vem aquela, eu não quero, eu não quero. E esse eu não quero é para me chamar a atenção a mim, né? E o que realmente pega de um ponto de vista assim, que é muito notório a gente ver? Uma é o comportamento mesmo, e esse comportamento, como os pais vão lidar com essa fase do eu, tem muito a ver com a educação. E essa educação é cultural, não existe receita de bolo, né? Por exemplo, a educação nipônica, que veio dos meus avós, ela é muito rígida. Imagina uma educação muçulmana, onde, em vários livros da década de 40 e 50, a mulher é descrita como um objeto não salutogênico, onde a sociedade é machista, patriarcal, e o que o homem falar, acabou. Não tem opinião desse tamanho. Então, assim, essa educação que essa criança, que eu vou explicar, esse limite que essa criança vai ter, vai depender muito da cultura desses pais. Então, quando a criança começa a falar eu, começa a minha individualidade, além do comportamento, uma coisa que chama muita atenção, e ela chama atenção por causa disso, é o apetite. A criança começa a selecionar os alimentos. Coisas que não dão tanto prazer na minha boca, os amargos, principalmente os legumes e as verduras, ela deixa de comer. E se a gente não avisa essa mãe, o que acontece? Já recai num erro muscular. Então é isso? Bom, e assim, de um ponto de vista, o que está acontecendo com essa... Por que a criança fica tão revoltada, tão brava, tão assim, insolente? Desculpe falar essa palavra, porque assim, se a gente for entender essa criança, né, de um ponto de vista físico, eu falei que o neurônio está amadurecendo muito rápido, então tem a possibilidade dessa individualidade se manifestar, né? Isso do ponto de vista físico, assim, e do ponto de vista, assim, essa antipatia, simpatia, né? Os pais querem ficar me podando toda hora, de repente, eu quero fazer as coisas, mas não posso, né? Mas, de um ponto de vista espiritual, eu aprendi com a doutora Carmen, que é o seguinte, a criança, ela está perdendo contato
com aquele mundo que ela ainda tem, esse mundo cósmico lá de cima. O que está aparecendo uma inimidade. Eu estou aterrando, estou vindo para a Terra cada vez mais. E perder esse contato com o mundo lá de cima, isso me causa um certo estresse, se não me engano. Estresse, né? E a criança nessa fase, ela precisa o quê? Ser o quê? Contida. E essa contenção, como eu falei antes, é da educação cultural dos pais. E a criança pede o quê? Limites, né? Então, esse limite vai depender muito de bagagem desses pais que eles tiveram, dos seus pais. Então, a gente só vê uma geração ser boa olhando uma anterior, fazendo uma reverência anterior. E lembro que eu sempre falo, cultural, né? O doutora Sônia Setzer, ela me dá um exemplo muito bonito que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é o seguinte: como quando uma das filhas teve o segundo bebê, a mais velha estava na fase da birra. E eu lembro ela detalhando muito bem isso, que essa criança, a neta começou a fazer muita birra, e a doutora Sônia falou assim: você vai continuar com isso? Você quer um abraço da avó Sônia? E a criança falou que não queria, e a doutora Sônia pegou e abraçou essa criança, muito forte. E ela parou de fazer birra. À noite, essa criança fez outra birra. E a doutora Sônia disse assim: você quer um abraço da vovó Sônia? Aí essa criança fez isso. Ela queria o abraço da doutora Sônia. Então, a doutora Sônia me explicou que essa criança, ela queria ser contida, né? E eu também dei esse olhar para a doutora Sônia, que eu falo assim: doutora Sônia, quando a doutora Carmen fala assim, se essa criança está perdendo esse contato com o mundo lá de cima, e ela está se aterrando, que gera um estresse para ela, talvez esse abraço também, além da contenção, seja de calorosidade. Quando a gente vem nesse primeiro setênio, que a gente fala que a gente tem que sentir, a criança tem que sentir que esse mundo é bom. Foi bom eu ter vindo para cá. Foi bom eu ter escolhido essa família. Então é mais ou menos nesse sentido, assim. E nesta fase, eu queria ilustrar essa fase do eu, né? Que começa, antes era o inferno, o paraíso de Hermes, e agora é o inferno de Dante. Eu até falo que é o primeiro conflito materno-infantil mais importante. Eu falo para os pais que nesta fase vocês têm que ser claros no pensar, né? Eu até brinco assim: se você tem dois chefes, o chefe fala assim, pinta essa parede de verde, e o outro fala para pintar de vermelho, essa criança vai ficar perdida, né? O que ela faz? Então, clareza no pensar, porque se eu não for claro no meu pensar, eu posso fazer com que essa criança, numa fase mais tardia, e talvez estejamos vivendo isso hoje em dia, de um excesso de nervosismo, né? Porque na fase do pensar a gente está desenvolvendo o sistema neurosensorial. Nunca podemos esquecer que essa trimembração nunca é estática, né? Se a gente for dividir o primeiro setênio, os primeiros 7 anos, onde o Dr. Michel Yari falou sobre a quadrimembração, que a gente está desenvolvendo esse corpo etérico, do corpo vital, né? Que esse corpo vital na criança vai ajudar na formação dos órgãos, e depois desse processo ela vem para o polo cefálico. Isso é importante porque criam nossas memórias que vai levar para o resto de nossas vidas. E se algo fica, isso vai se refletir lá na frente. Um dado muito interessante é que, assim, por que as pessoas que querem adotar crianças, né, elas preferem ainda adotar bebês, né, antes de uma criança maior de 1, 2, até maior que 3 anos? Porque até mais ou menos os 3 anos ainda não surgiu
não apareceu nessa criança, nessa individualidade, esse surgimento do eu, onde ela vai imprimir nesse corpo essa sua impressão espiritual. Até antes dessa fase, antes dela falar o eu, existe uma influência muito maior do meio ambiente, né, agindo nessa hereditariedade, né, fazendo com que, às vezes, se vocês forem perceber, crianças adotadas nessa fase são muito mais semelhantes aos pais, né, de coração, do que depois dos 3 anos, né? Esse é um dado importante para saber. Bom, basicamente, esse andar, falar e pensar é assim, eu gostaria que vocês levassem algumas frases de que toda atitude anímico-espiritual dos pais adultos se reflete em algo físico na criança e que vou roubar e passar para você as palavras do Rudolf Steiner, que assim, no primeiro ano, desenvolva o verdadeiro amor. Não force essa criança a andar, para que essa criança não desenvolva problemas metabólicos numa vida futura. No segundo ano, no falar, né? Depois que a criança começa a andar, seja verdadeiro, para que essa criança lá na frente não desenvolva doenças digestivas. No terceiro ano, no pensar, seja claro, tenha clareza no pensar, para que essa criança lá no futuro não desenvolva um nervosismo excessivo. Basicamente, eu acho que era isso, doutores. Doutora Heloísa, doutor Paulo, doutora Luciana. Obrigada, Wagner. Foi excelente, super legal mesmo. Muito obrigada por compartilhar, né? Esse assunto é um assunto super importante. Sim. Né? Do andar, falar, pensar, né? Como acontece nesse desenvolvimento da criança. Sim. Para nós, como médicos, mas principalmente como pais, como profissionais, né? E agora tem as perguntas no chat. E aí o Paulo e a Luciana vão trazer para você. Super obrigada. Obrigado, doutora Elisa. Oi, Wagner. Obrigado pela clareza da palestra. Eu vou fazer a primeira pergunta. Sim. A Josi Aparecida, ela faz uma pergunta. A criança que anda muito precoce, no futuro, poderá ter algum problema? O Dr. Rudolf Steiner fala que é muito, assim, a gente não pode forçar o andar dessa criança. Talvez, nós, da antroposofia, a gente não quer que essa criança, vamos extrapolar um pouquinho, que seja alfabetizada antes dos 7 anos, antes desse corpo etérico vir para o polo cefálico, né? Mas e se a criança, antes dessa fase, ela tem esse potencial? Será que ela vai desenvolver alguma doença neurodegenerativa? Então, o questionamento é assim, se é da criança, às vezes, porque senão a gente pode extrapolar para uma outra polaridade. Então, uma criança que anda tardiamente, talvez tenha alguma doença? Eu acredito que não, porque se a gente for ver, se a gente é formado de um corpo físico pelo espírito, né, e a alma nos interligando, esse corpo físico, se a gente for nos colocar, nós somos todos iguais, mas o que nos difere é a nossa espiritualidade. E se esse andar dessa criança for de uma forma muito natural, sem que ninguém a force, eu acho que não há problema nenhum. Do meu ponto de vista, fazendo um raciocínio muito lógico, né? Não sei se o Dr. Paulo, a doutora Luísa tem uma outra opinião, ou Luciano. Acho que não, Wagner, está muito bem respondida. Na questão humana, não podemos ter uma regra tão fixa, né? Vamos ter variações, as mais variadas. Eu fico muito triste de você não ser meu pediatra. Eu teria sido uma pessoa bem melhor. Que honra, doutor Paulo. E eu tenho aqui uma pergunta da Moema Moura. Ela nos pergunta o seguinte: tive uma gravidez muito conturbada com meu marido. Mesmo que agora seja consciente, me cuidando e olhando com atenção para minha filha, que agora tem 8 anos,
ela sofre consequências dessa gravidez? É uma pergunta dela. Eu converso muito com o Marcos, né? E a gente às vezes embate em umas discussões muito filosóficas, assim, acho que o corpo etérico, né, que está ajudando nessa formação no primeiro setênio, ela está com 8 anos, e está entrando agora na fase do Rubicão, né? Talvez, assim, tem vários questionamentos e vários apontamentos. Eu acho que um dos, né, é uma questão kármica, desculpe falar isso, mas é uma questão kármica. Mas, assim, eu acho que também o corpo etérico, nesse primeiro setênio, se ela foi envolvida daquela coisa do mundo é bom, de calorosidade, talvez isso ajude um pouquinho a atenuar esse processo. É uma coisa que eu sinto. Uma coisa de atenuar isso para que não leve consequências tão drásticas lá na frente, né? Porque esse corpo etérico é muito maleável, eu acho que dá para se adaptar, se de repente foi feito todo esse processo, principalmente nos 3 primeiros anos de vida. Eu penso assim, né? Não sei. O Wagner, mais uma Oi. Pergunta da Sim. Sandra Ornelas. Se a criança anda muito cedo, aos 9 meses, seria indicado obrigá-la a engatinhar primeiro? Que implicações futuras poderia ter? Então, essa é uma questão que é o que eu volto na primeira pergunta, na primeira resposta. É da criança isso? Será que é da criança? Essa coisa, às vezes, eu sei que a doutora Sônia também fez essa coisa do pular, que a gente tem que tomar muito cuidado, que poderia ter algo lá na frente. Mas eu sempre penso assim, se é algo da criança, é a minha visão, é dela, eu acho que forçar ela a engatinhar, fazendo talvez de uma forma lúdica, brincar, né, que a gente fala, a gente possa até ajudar nesse processo de passar por um processo de engatinhar, né. Eu ainda vejo, como eu falei para o Dr. Paulo, que assim, cada ser humano é de um jeito, não dá para fazer uma receita de bolo. Eu acho que é bem por aí, né? Não sei. É um questionamento que eu faço. Pois é, Wagner, é difícil, né? Que nós, como pais e mães, a gente é cheio de culpa, né? A gente sempre acha que poderia ter feito mais alguma coisa, Sim, né? sim. Mas os seres humanos, eles têm uma existência própria também, né? E cada um tem seu ritmo, né? E aí surgiu outra pergunta interessante, também da Moema, que é assim, problemas de visão, como o estrabismo, por exemplo, pode ser consequência de relações anteriores dos pais? A relação entre eles é um sintoma? A gente entra num problema assim, psicossomático, né? Do lado esquerdo é da mãe, lado direito é do pai, é mais ou menos assim. Olha, eu tenho estrabismo. Eu já tive, o meu lado esquerdo já entrou bastante, foi corrigido de uma forma, mas eu acredito numa imaturidade. Eu acho que assim, lógico que toda atitude anímica que eu falei, espiritual dos pais se manifesta em algo físico na criança, mas como esse etérico é extremamente maleável, a gente pode ajudar, né? A gente tem os ortópticos fazendo uma coisa muito mais alopática, né? Mas assim, uma coisa que ajudaria muito, que eu sempre lembro da pedagogia Waldorf, né? Que o professor, ele cura, né? Talvez seja um dos processos, não seja o processo único em si, mas medicamentoso, ortóptico, hoje a gente tem uma tecnologia muito grande, tem que se pensar nesse passado. Eu acho que se eu sempre falo que toda atitude anímica dos pais se manifesta em algo físico na criança, com certeza, sim, né? E tem como corrigir, claro. Wagner, a Júlia Rezende pergunta, minha filha já manifestou o eu com 2 anos e meio, devo me preocupar? Não, é a faixa etária. Eu falei 2 anos e 4, 2 anos e 6. Sinto muito, porque antigamente agora era o paraíso do Éden, agora começa o inferno de Dante na sua casa, né? É o primeiro conflito materno-infantil, e isso vai muito... eu sempre tento tranquilizar a mãe, porque eu pego muita criança tomando abridor de apetite e tomando toneladas de maracujina. Eu falo, pode tirar tudo. A gente só trata o que é anormal, né? O que não é normal não se trata. Então, explicar para essa mãe o que está acontecendo com essa criança, talvez ela saiba lidar melhor com essa situação.
né? Não sei. É o meu ponto de vista. Mas eu acho que é por aí mesmo, e a gente tem que sair um pouquinho dessa coisa de causa e efeito, né, tão direto, Sim. assim, toda vez que fizer isso, acontece aquilo, porque isso é um pensamento mecânico, né, e às vezes... não é como o ser humano desenvolve, né. Sim, sim. E para isso temos aqui mais uma pergunta da Lady Anne, sim. E ela faz assim: uma criança que nasce muito prematura irá no futuro se retrair ou surgir insegura ou algo que atrapalhe seu desenvolvimento na fase de adolescência? Ela te agradece antecipadamente, a Lady Anne. Então, uma criança muito prematura, se tem alguma ligação com esse desenvolvimento na fase adolescente? Nossa, eu tenho tanto paciente prematuro que está na adolescência, que são 10, são muito centrados e tal, tudo. Acho que é muito... Que tem que apertar o freio, né? Então, eu acredito que esses sintomas que ela está citando, eu acho que vai ser muito de como essa criança vai ser lidada nesse seio familiar, né? Como é que é essa mãe? Às vezes, quando a mãe fala da criança em si, talvez ela esteja falando dela mesma, né? Que pouco que ela pode corrigir nela, né? Que eu te falo, né? É muito assim, é legal que a antroposofia me traz esse olhar, né? Não só ficar procurando só remédio ou causa física, mas uma causa mesmo lá, global em casa, né? Então, assim, se de repente eu me mostro muito insegura, muito sem coragem, talvez isso vai se refletir na criança, porque o Dr. Steiner fala que a criança imita o meio, o mundo que o cerca, né? Talvez, se eu não quero que minha filha prematura seja assim, talvez seja um bom momento de eu me tentar melhorar através de algumas terapias que ela se sinta melhor. Eu penso assim, né? O Wagner, e lembrar, a gente tem que lembrar que a criança é uma antena parabólica, não é isso? Que a gente sempre aprende com os nossos, doutora Sônia, todos eles, lembrando que é isso que você falou, a criança só está repetindo aquilo que ela está vendo na sua própria casa, né? E é tão lindo lembrar que a criança aprende a ficar em pé querendo imitar os pais que já estão em pé. Exatamente, né? Claro. Não é isso? A criança, então, eu falo para os pais assim, não subestimar a inteligência dessa criança. Uhum. A criança é uma verdadeira esponja. Mas de onde que ele tirou isso? Ele tirou de algum lugar. Pode ter certeza. Né? Pode falar. Lembrar também que o que está surgindo muito, né, se é normal ou não, e a gente fala da individualidade, mas assim, normal, o que é o normal ou patológico, exatamente, na ciência, na medicina, é uma curva de Gauss, né? Sim. É alguma coisa que é totalmente mensurada. E nós Sim. aqui na antroposofia, a gente gosta de olhar as individualidades. Sim. Que é isso que você e o Paulo estão falando. Vamos olhar para cada um. É a história de cada família, de cada criança, não existe receita de bolo mesmo, né? Então, graças a Deus a antroposofia me trouxe isso. Graças a Deus. Temos perguntas aí. Acho que é sua, Paulo. Né, Luciana? Não, pode fazer, Paulo. Aqui fala, então, a Gabriela Varini, né? Ela fala assim: boa tarde, criança com atraso global no desenvolvimento, como ajudar na alfabetização? É melhor atrasá-la? De um ponto de vista, qual é a idade? Eu preciso ver a idade, né? Se tiver na fase... Ela não citou a idade. Porque às vezes quando eu falo assim, atraso de desenvolvimento, eu penso num atraso de desenvolvimento neuropsicomotor, que talvez... Dependendo da idade dessa criança, alguns estímulos, né, com terapia ocupacional, com fisioterapeuta, o brincar, que é a fase lúdica, que a gente pode atingir essa criança de uma forma muito mais plena, né,
às vezes, se a criança, vamos supor, está com 8 anos ou 9 anos e a criança não se desenvolveu bem, tá, vamos quantificar com 7 anos, eu acho que vale a pena a criança não voltar um ano, mas, como a gente fala, cada criança está numa fase. Talvez isso vale a pena, sim, com certeza. Temos mais uma pergunta, Wagner, da Kátia Lousada. Nesta fase, eu acho, nesses 3 primeiros anos, eu acredito, deve-se iniciar o cultivo da religiosidade na criança? Sempre. O Rudolf Steiner fala que a criança deve ser educada logo que ela nasce, né? E a religiosidade, né, se a gente for ver religião, é religar com o plano divino. Claro que tem que ter uma coisa nesse sentido dentro de casa. E a religião, na verdade, eu falo assim que isso também é cultural, mas acreditar numa força maior, e graças a essa força maior, nós estamos aqui. E também eu sempre estou batendo na tecla com os pais, que hoje em dia o sono virou uma coisa meio que desnecessária no mundo tão neurosensorial, né? Eu falo que o sono é tão importante quanto o dia, né? Então, eu sempre falo que o Marcos me ensinou que o Steiner falava que nunca devemos dormir no mesmo dia que a gente vai acordar. A criança tem que dormir cedo, por causa também dos hormônios circadianos, né? Não ficar muito antes de dormir na televisão, essas coisas todas. Usar contos de fada, que é muito importante, mas religiosidade, com certeza, sim. Isso... Doutor Wagner, mais uma pergunta aqui, agora da Thaís Benato. Pode falar um pouco, deixa eu ver aqui. Essas perguntas dão medo na gente, né? Pois é, a gente fica assim, né? Pode falar um pouco sobre o porquê do atraso da fala? Uma criança com 3 anos ainda falando muito pouco. Ela quer saber se você tem como elucidar melhor essa questão. E não há nenhuma questão física diagnosticada, né? Acelera aqui. Eu acho, eu vou citar um exemplo que eu tive em consultório, que existia um certo atraso de fala porque não existia um estímulo correto em casa. Então, os pais adiantavam a criança falar. Você quer, em vez de deixar a criança falar, não, eles já, você quer bolacha? Pegava a bolacha. Você quer, sabe, não deixava a criança manifestar isso, né? Então, se a gente for ver, essa região aqui, como é que a criança está lidando com as antipatias e simpatias desse mundo? Se não tem nada que a gente fala de um ponto de vista anatômico falando, eu acho que tem que pensar numa falta de estímulo também. Lógico, tem que fazer um estímulo, eu acho que estimularia com fono, né? Eu penso dessa maneira, um pouco mais assim, ajudar, às vezes, de uma forma medicamentosa, mas eu acho que tem que conhecer o contexto. Só atraso de fala. Uma das que eu tive exemplo, que era a falta de estímulo em casa. Eles não deixavam a criança falar. Apontavam tudo e já davam. Isso, a criança se sente meio inibida, né? Então, deixar a criança também fazer essa parte, né? Não tem nada anatomicamente falando e não tem nada também cerebral, neurológico, né? Neurológico que não está deixando esse eu manifestar de uma forma plena, né? Eu não sei se está, mas ficou muito vaga também a pergunta, não sei. Eu responderia dessa maneira, porque eu tive esse exemplo no consultório. É um bom caminho, né, Wagner, por aí. Sim. Wagner, mais uma, que é uma questão que permeia o consultório do pediatra. Sim. A Fernanda Ribas pergunta se é possível estabelecer uma relação entre o andar, o falar, o pensar, com o desfraude. O desfraude, na verdade, começa do processo dos 2 anos até os 4 anos de idade. Esse processo, né? E se a gente for ver que o desfraude é uma coisa natural, está ligado nesse processo, porque a gente está fazendo com que essa criança faça o quê? Ela atue no mundo de uma forma plena. Então, seria natural, até os 4 anos, ela ser desfraudada. Precisa ver o que aconteceu realmente nesse amor no primeiro ano,
no ser verdadeiro no segundo e clareza no terceiro, né? Eu acho que nada forçado é bom, né? Eu acho que assim, seguir essa natureza dessa criança nesse processo. Eu tive causas assim que chegavam a uma certa, são causas bem um pouco mais psicológicas dessa criança não ser desfraldada, que eu tive que ir à ajuda de um psicólogo. E teve uns casos mais graves, eu tive que me encaminhar para o psiquiatra, mas tinha umas questões muito profundas na família, né? Talvez o desfraude aí era uma válvula de escape para chamar uma atenção dessa mãe. A gente também tem que somar, porque assim, é engraçado que com a antroposofia, lógico, é uma grande medicina, mas a gente tem que ver que num futuro próximo, as medicinas vão ser uma só, né? E como diz Rudolf Steiner, lá no futuro não próximo, né? A cura vai se dar pela palavra, né? Então, é mais ou menos isso. Não sei se ficou bem respondido, mas é duro a gente responder de uma coisa pontual, viu? Diante de contexto, eu acho que sim, Wagner. A gente tenta dar uma luz. Desculpa se eu não estou sendo tão elucidativo, mas assim, é que na antroposofia a gente não é igual... tá com dor de cabeça, toma um analgésico, né? Eu já aprendi que na antroposofia a gente tem que ver lá do macro e... É uma medicina mais de arte do que de técnica, né? Tem técnica também, mas é uma arte, né, cara? E vai muito da sensibilidade do terapeuta também, né, doutor? E cada quadro, né, doutor Wagner, é um quadro novo, né? Você não pintou ainda, né? E aqui tem uma bola quadrada para você. Ixi, é assim, que sinais, sintomas pode-se perceber na criança vindos antes do nascimento? Essa é uma pergunta complexa, é da Fernanda Ribas. Sinais e sintomas? Que possam ser vinculados a coisas de antes do nascimento, né? Imagino que ela seja uma pessoa que deve conhecer a antroposofia e pensa nessa vida pregressa, né? Pré-nascimento. Olha, eu vou começar a responder até de uma forma mais pontual, que assim, lá naquele questionamento que eu fiz, como essa mãe recebeu essa notícia, né? Se eu recebi bem, se eu estava até um pouquinho, não estava planejando, mas eu fiquei feliz, a gente provavelmente fica mais tranquilo em algumas doenças físicas nessa criança, né? Mas o que eu tenho visto, doutor, até falei com a doutora Sônia e o doutor Calix nas reuniões de grupo, particularmente as crianças que são adotadas, um grande número delas no meu consultório tem uma alteração anatômica cerebral, um cisto, e não repercute nada no cognitivo dessa criança. E crianças que, de repente, a mãe que rejeitou, quase abortou, né? Talvez essa criança a gente tem que ver que ela vai ter uma propensão maior às alergias. Uma coisa que eu peço para as mães, agora de um ponto de vista mais pontual mesmo, as mães que têm muita consciência, é que não façam muito ultrassom, porque isso assusta a criança, né? Agora, questões assim de mãe internas, eu acho que vem uma coisa muito kármica, né? Eu estava lendo um trecho, agora esqueci, em relação ao karma, talvez a gente esteja vivendo coisas que o Rudolf Steiner fala nessa vida que seriam de 3 encarnações anteriores, né? É muito complexo isso, eu acho que, não sei se às vezes a pessoa tem a pergunta, ela deve ter alguma coisa que ela quer elucidar, mas eu pensaria assim, claro que tem coisas mais esotéricas no meio, mas é nesse sentido que eu vejo, né? Não sei se ficou bem respondido, sinceramente. Já ajudou, para 1 minuto já ajudou, Wagner. Eu vou fazer a última pergunta agora, que é uma pergunta que surgiu e eu acho que é bem importante para todos, até se você depois quiser, eu, o Paulo e Luiz, a gente pode até te ajudar. Claro. A Tamile Macedo faz uma pergunta
Doutor, como lidar com as mudanças de comportamento nesse isolamento das nossas crianças? Com a ajuda da antroposofia. O que a gente pode fazer, Wagner? Então, depende, assim, eu tenho falado, eu sou chamado para algumas lives dos educadores físicos, eles motivam muito esses pais a brincarem com essas crianças dentro de casa. Felizes dos pais que moram numa casa onde o quintal é grande, é amplo, essa criança tem bastante espaço. Mas assim, eu acho que o ritmo dessa casa não deve ser quebrado, tem um home office, mas no brincar dessa criança, que é importante, né, ter esse tempo para essa criança, desenvolver brincadeiras de movimento mesmo. Antes de dormir, contar um conto, né, isso é o conto de fada, que é muito importante, que o Dr. Rudolf Steiner frisa bastante no desenvolvimento da infância. Mas assim, que o pai e a mãe, quando estão brincando com essa criança, que sejam de corpo, alma e espírito, não só de corpo. Porque senão a criança vai chamar atenção. É para brincar comigo de corpo e alma. Não é para brincar comigo e ficar pensando no seu computador. Eu acho que isso vai ajudar. E eu acredito piamente que essa criança que está tendo maior contato com os seus filhos, né? E esse pai e essa mãe tendo coragem, não ter medo no coração, enfrentar essa situação com a maior tranquilidade possível, que o filho consegue enxergar essa parte anímico-espiritual, talvez, essa é uma coisa que eu penso, essa criança que está convivendo muito com os pais, talvez seja uma criança muito mais diferenciada na frente, de ser um pouco mais feliz e enfrentar as coisas com muito mais tranquilidade. Porque o brincar para a criança, não existe coisa mais séria para a criança do que o brincar. E brincar com os pais, então tão ausentes todo dia, trabalhando, e ter esse contato, a criança quer ter esse contato com o pai e com a mãe, é tão importante. Eu acho que até brinco assim, às vezes, se você exercer, vou extrapolar um pouquinho, mas exercer a maternidade, a paternidade durante 40 minutos, 1 hora com seu filho, com a sua filha, eu acho que vai ser de grande e muito boa valia no futuro dessa criança. Eu penso assim, não sei se eu quero a opinião de vocês também. Eu penso que tirando toda a tragédia, né, que é essa pandemia, essa geração, né, tem a geração Z que já está existindo, essa geração, eu não sei qual é o nome que ela vai ter, mas ela é uma geração que privou de um contato com os pais, que há muitas gerações não havia mais, né? Assim, a gente perdeu completamente esse contato diário com os pais. É claro que não quer dizer que toda vez que o contato existe entre pais e filhos, ele é bom, né? Tem muita gente estressada, tem muita gente cansada, mas eu acho que quem sabe otimizar essa proximidade vai formar um núcleo, numa criança, principalmente de 0 a 7 anos, muito mais forte, muito mais resiliente para a vida, né? Eu olho, pelo menos, esse lado bom da pandemia, né? Já que tem tantos lados que são dolorosos e trágicos. Sim. Wagner, Oi. Já estamos aqui, são 6h09. Eu acho que para uma conversa já está bem legal. As outras perguntas que ficaram no chat, o Dr. Wagner, ele pode responder, que a gente vai passar para ele pode responder. E eu queria agradecer, Wagner, a sua presença. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigado.